Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, no nosso Centro de Cultura Bíblica Berechit. A imagem está invertida aqui, devido à configuração, mas depois nós damos um jeito nisso aí. Importante é a instrução, não é a imagem, né? Então, nós estamos falando de Lajinha, aqui no sul capixaba, zona da Mata Mineira, Centro de Cultura Berechit, nossos cursos teológicos livres. Temos o curso básico, de 36 matérias, curso intermediário de 18 e o curso bacharel livre de 12 matérias. Quem fizer esse bloco todo de curso livre, depois pode requerer os exames, se tiver o segundo grau, para fazer o curso superior de teologia, através do exame de proficiência, prescrito pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você poderá fazer em menos tempo, ganhando crédito nas matérias aqui do nosso seminário. Nós somos polo da faculdade Facetem. Estamos trabalhando o sexto bloco. O sexto bloco fala das últimas matérias do curso básico. Uma das matérias que estamos tratando é Etiologia Bíblica, segunda parte. A primeira parte é no quinto semestre e nós estamos na aula número 9 agora. Falaremos sobre grupos sociais e políticos. Quais eram os grupos sociais e políticos que havia naquela época? Principalmente no Novo Testamento. No Velho Testamento não tínhamos tantos grupos desses. Mas para começar a descobrir esses grupos do Novo Testamento, fariseu, saduceu, herodiano, essênio, sicário, publicano, nós temos que fazer um levantamento começando no Velho. Tudo começa então quando depois que o reino se divide, no tempo de Salomão o reino se divide em dois, não é isso? Jeroboão fica com as tropas do norte e Roboão, filho de Salomão, com as tropas do sul. E aí depois quando a queda do reino do norte, no ano 722, com Sargão II da Síria, ele traz um montão de gente para cá e leva o povo do norte lá para as terras dele. E aí nós encontramos isso lá na Bíblia Sagrada, dizendo que ele trouxe no ano 722, quando acabou o último rei do norte foi Oséias, e ele trouxe gente de Cuta, que tinha um deus chamado Nergal, trouxe gente de Ava, que é outra cidade, que tinha um deus chamado Nibás e Tartak, trouxe gente de Tamate, de Sefarvaim, que tinha dois deuses, Adrameleque e Anameleque, e também trouxe os deuses de Babilônia, Sucote, por exemplo, Benote. Esses deuses dele com o povo que ele trouxe desses lugares, ele misturava. Os assírios tinham uma tática fenomenal de acabar com as civilizações. Eles mesclavam, misturavam tudo. Pegavam lá do Iraque, lá da Síria, de Nínive, de Ur dos Caldeus e punha aqui na Palestina. Pegava os daqui e punha lá. Ele separava as famílias, ele fazia uma coisa terrível. E aí, com isso aí, colocando esse povo na cidade de Samaria, diz a história em 1 Reis 13, que alguns leões começaram a matar o pessoal, aí eles falaram, não, o povo da terra não sabe como é que é a sintonia com o Deus da terra aqui. Aí buscaram um sacerdote que veio ensinar o povo que ali era o Deus Elohim, o Deus Yahvé, que era o Deus daquela terra. E aí eles começaram a servir ao Deus Yahvé, mas também continuaram servindo aos deuses dele, esse montão de deuses serviu aí. Né? E aí começou então o pessoal do sul, Reino do Sul, que só caiu no ano 587, através do Império Babilônico, começou a separar o pessoal do norte. O norte era samaritano, Samaria samaritana. A cidade de Samaria foi fundada por um rei chamado Onri, que foi pai de Acabe, e esse Onri comprou do Semer esse lugar, e daí o nome Samaria, né? E então comprou por 2 talentos de prata e fez uma cidadela forte ali, e foi a capital do Reino do Norte até cair no ano 722. Então, a palavra Samaria aparece 101 vezes no Velho Testamento, e então a gente fica sabendo que o Jeroboão, quando começou a reinar, colocou um bezerro de ouro lá em Dan, colocou outro cá embaixo, em Betel, para o povo não ir no templo de Jerusalém. Então começou a miscelânea, com essa mistura do pessoal de fora, o samaritano se tornou um povo impuro. Por isso que no dia de Jesus, samaritano não conversava, o judeu não conversava com o samaritano, porque o samaritano era tipo assim, um misturado, o pecador e o judeu, né, o hebreu da tribo do sul, que era Judá e Benjamim, eram os tais, né? Então, daí então a gente vai começar a entender porque que surgiram esses partidos, essas facções que está na nossa apostila aqui, chamada agrupamentos sociais e políticos. Então, essa guerra entre samaritano e judeu, conforme João 4,9, não comunicavam com os outros, não é isso?
E Jesus até tentou acabar com isso aí, citando a parábola do bom samaritano, né? O levita passou e não atendeu, o sacerdote passou e não atendeu, mas o bom samaritano, que era aquele que era deixado de lado, que não prestava, que era impuro, foi o que atendeu e salvou aquele rapaz. Então, desses samaritanos apareceu algumas linhas daqueles partidos do dia de Jesus. E o principal dele era saduceu e fariseu. Nessa aula, então, vamos ver essas três coisas. Como surgiram os samaritanos, como eles se tornaram impuros com essa miscelânea de gente de fora do império. Os saduceus, então, eram descendentes de Zadok, Sadoqueus. No grego é Sadokaios. Aparece 14 vezes no Novo Testamento, principalmente em Mateus, 7 vezes. E então era a classe mais rica, mais dominante. O sumo sacerdote, geralmente Anás, Caifás, Alexandre, João, geralmente ele era da raça dos fariseus, dos saduceus. Os saduceus era o povo mais literal, só cria na escrita. O que não tivesse na escrita, eles não aceitavam a tradição oral, não, como os fariseus, não. E eles eram a maioria do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus, tribunal federal, vamos dizer assim, né, o central, tinha sinagoga em cada lugar, quando reunia 10 pessoas, e tinha a decisão final do Sinédrio com 71 membros em Jerusalém. Eles aceitavam as ideias gregas, eles apoiavam os romanos, isso saduceu. E eles dominavam, era a classe dominante dentro desse clero, né? Eles não criam em anjos, não criam em espíritos, não criam em ressurreição, conforme Atos capítulo 23, versículo 8. Até Paulo citou isso lá, né, quando ele foi a julgamento lá, ele falou, eles estão me condenando porque eu sou fariseu, porque eu creio em anjo, eu creio em espírito, eu creio em ressurreição. E então eles tinham essas crenças aí. Eles só criam na lei escrita. Então os saduceus era a parte mais nobre, né? E eles dominavam o clero ali, mas era bem acordado com os romanos e com os gregos. O fariseu já era o contrário, era o mais pobre. Eles eram mais ou menos 6 mil fariseus no dia de Jesus. Fariseu quer dizer parushim, quer dizer os que são separados. Eles não aceitavam aquelas coisas ali. Era uma seita também, Atos 26, 5. Paulo era fariseu, Gamaliel também era um fariseu. E Paulo cita isso lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5. Gamaliel, Atos 5, 34, aquele conselheiro do Sinédrio. Farisáios, então, aparece 94 vezes no Novo Testamento. Eles criam na tradição oral, não era mais só escrita, como o saduceu. Eles acreditavam naquilo que os pais falaram, chamado Haggadah. Eles usavam muito os jejuns, as orações, a esmola, eles criam em anjo, em espírito, em ressurreição. Né? Eles atendiam 613 preceitos da Torá, dos quais 365 eram positivos, faça isso, e 248 negativos, não faça aquilo. Isso era uma ideia que tinha na escola dos fariseus. Havia duas grandes escolas dos fariseus, a escola de Shammai e a escola de Hilel. Esse Shammai era um rico aristocrático que viveu até o ano 30 da era cristã, no tempo ainda do grande Herodes. E já o Hilel era do ano 112 a.C., foi até o ano 9. Ele representava mais tolerância. Enquanto o Shammai era muito estrito, muito severo, o Hilel, a escola de Hilel era mais tolerante. Já era a classe média e o povo. E a escola dos Shammai era mais os ricos e os autocratas. Então, meus queridos, nós aprendemos nessa aula número 1, que é a aula 9, né? A aula número 1 dos grupos sociais e políticos, que tudo começou com samaritanos, depois, nos tempos de Jesus, tinha saduceu e fariseu. Voltamos daqui a pouco com mais uma aula. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.